Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal. Hoje com o Dr. Carlos para falar sobre investigação política, a importância que tem quando você atua nesse tipo de processo. Dr. Carlos, pode se apresentar aí, pode falar um pouquinho de você, qual é a sua experiência nessa área? Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Carlos Ribeiro, sou advogado há mais ou menos há um pouco mais de 6 anos ainda. Saí recentemente aí do tom de jovem advogado, mas dentro desses 6 anos de advocacia, sobretudo no último ano, a gente vem se dedicando bastante na defesa de parlamentares e processos envolvendo efetivamente aspectos políticos. E esse é um nicho de atuação hoje, pelo menos, muito marcante dentro do nosso escritório. Show de bola. E tem muita diferença, doutor Carlos, quando a gente fala assim, peguei um caso de um político, a mídia, essa relação com... A gente até estava comentando isso, não vai ter como a gente não falar sobre isso um pouquinho, pelo menos, né? O caso de Jay Ives aí, que tá uma polêmica para todo lado, todo mundo vendo que ele teria batido na mulher, tem vídeo. Quando você atua por um político, a mídia ela influencia tanto assim também, inclusive dentro das investigações? Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem que ter um certo cuidado. A gente vive em uma era de superexposição. E muitas vezes o advogado acaba sendo tragado para esse aspecto da superexposição, e muitos não sabem fazer, não tem esse fim efetivamente de saber quando expor determinado aspecto do caso e fazer efetivamente a defesa do seu cliente de uma forma adequada perante a opinião pública, e quando também dar uma recuada e saber se calar. Eu acredito que hoje esse é um dos grandes problemas em muitas atuações que eu vejo em casos emblemáticos. Não saber, doutor Tiago Buni, esse é fera, não saber efetivamente como se portar perante a mídia em determinados casos. Vou dar o seguinte exemplo. E isso pode inclusive fazer com que você perca o cliente. Vou dar o seguinte exemplo. Em alguns casos aqui no escritório, muitas vezes nós somos instados pela mídia, a depender do cliente, a se pronunciar. E o cliente por trás não só emite opinião sobre isso, para que nós efetivamente sejamos um pouco mais discretos, como também dentro do processo, qualquer consideração que nós possamos fazer perante a mídia pode influenciar negativamente. Vou dar um exemplo. Teve um caso no passado em que nós assumimos a defesa de um parlamentar e houve uma nota de forma involuntária que saiu em um site vincular que dá notícia sobre o judiciário daqui, certo? Nós tínhamos recém sido constituídos, nós não tínhamos nem juntado ainda a procuração e a época era uma queixa-crime aqui contra o governador. O governador do estado havia ajuizado uma queixa-crime contra o cliente nosso, e efetivamente os advogados utilizaram essa nota para dizer: olha, o advogado já foi constituído, inclusive já a menção ao seu nome na mídia. Pede-se que abra-se o prazo para ele apresentar a defesa preliminar. E efetivamente isso foi estampado na petição dos advogados que faziam a defesa do querelante, que patrocinava os interesses do querelante, jogado nessa petição como se fosse efetivamente a minha intimação no processo, essa manifestação que foi colocada pela mídia. Então, Deixa eu fazer uma pergunta. O juiz aceitou isso aí? O juiz não aceitou. Felizmente a gente veio rasgando, o prazo foi reaberto de forma formal, mas esse é um caso que ilustra muito bem como, a depender da forma como você se porta na mídia, isso pode ser utilizado em seu desfavor. Muitas vezes pode ser um tiro no pé. Eu já vi, por exemplo, o caso do João Batista, que é um grande tribuno do Tribunal do Júri. Eu já vi casos
que se efetivamente se valeram das palavras do advogado perante a mídia em efetivamente entrevistas que o advogado concedeu para dar um tiro no próprio pé do cliente no plenário do júri. Então, acho que esse feeling, efetivamente, de quando avançar, de quando ter uma posição de superexposição da mídia do seu cliente e também quando recuar, eu acho que é crucial em casos não só envolvendo políticos, mas também em casos que a mídia acaba voltando seus olhos e os holofotes. E a gente vê que uma preocupação grande, por exemplo, você vai fazer uma propaganda no Facebook, sei lá, qualquer coisa assim. Eles vão perguntar se é coisa sobre política e se a pessoa que está anunciando, ela é politicamente exposta. Se você for abrir conta em uma corretora de valores, ele vai perguntar a mesma coisa. Ou seja, o cuidado que você tem que ter com clientes que são políticos, por exemplo, ele é muito maior. Porque dependendo da nota que você solta, talvez ela seja boa para o processo, mas talvez ela seja péssima para a imagem do político lá fora. A gente viu muito agora na CPI. Não sei se você trabalha com alguém que sofre CPI. Como é que é esse trabalho também? Eu queria perguntar, Carlos. Thiago, muitas vezes eu vi... Tiagão, só falar. Certa feita eu vi de um advogado, até bem com décadas de mais experiência, que o direito não deve se misturar com a política. E hoje eu discordo de forma visceral com essa afirmação. Hoje em dia não dá para você dissociar na defesa de políticos a sua defesa técnica também dos fatores políticos que envolvem o seu próprio cliente. Ele tem alguns anseios políticos e a sua defesa técnica, obviamente, tem que fazer essa ponderação, mas tem que efetivamente ponderar também alguns interesses secundários do seu cliente. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, quando se trata de ação penal privada, em que meu cliente é um político e tem um jornalista, por exemplo, como querelante ou como querelado. Às vezes aquele acordo feito, se eu fizer um acordo de uma forma negligente com os interesses do meu cliente, o jornalista vai divulgar, olha, fulano de tal, o político tal, cedeu e fez o acordo comigo e começa a achincalhar a imagem do cliente na mídia, colocando como fraco politicamente. Isso tudo tem que ser ponderado, para o cliente. Se fosse talvez outro cliente, eu recomendaria, tem que fazer esse acordo, acredito que esse acordo está sendo benéfico por causa disso, mas muitas vezes, mesmo eu chegando com essa proposição, meu cliente vai pegar e vai falar, olha, não dá, isso vai soar muito mal politicamente para mim, eu prefiro ir para o pau, prefiro ir para o processo, que provavelmente não vai acarretar uma derrocada de algum aspecto político que eu venho levantando a bandeira. Então, esses interesses também secundários do processo, eles têm que ser ponderados com o cliente. Você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato para não dar um passo de uma forma equivocada e acabar não só perdendo o cliente, mas também amputando politicamente em alguns casos. Então, essas são algumas ponderações, alguns cuidados que você tem que ter quando se trata da defesa dos interesses de alguns políticos. A gente viu, por exemplo, nesses casos envolvendo o inquérito das fake news ali do Supremo. Inevitavelmente, a postura do advogado, em um caso como esse, ela não pode ser uma postura tradicional e desvinculada de alguns aspectos políticos. Eu tive contato com alguns políticos que efetivamente se viram envolvidos nesse processo, e há uma defesa intransigente no âmbito político contra o inquérito das fake news, que você tem que aliar também ideologicamente tanto os anseios políticos com a sua defesa técnica e construir uma narrativa, obviamente que não seja de guerrilha infundada, mas construir uma narrativa que entrelaça esses dois anseios, o anseio político e também um anseio técnico, sob pena de você acabar
acabar promovendo uma defesa de interesses completamente dissociada dos anseios políticos do seu cliente. Então, hoje, apesar dessa afirmação vir de um advogado muito importante no cenário nacional, eu não vejo, em alguns casos, como você, ser puramente técnico e separar os anseios políticos do seu cliente da sua defesa na seara criminal. Uma coisa muito louca dos processos quando eles ganham notas de conotações políticas, né? Para mim, né? Óbvio aqui, né? Até tenho mais coisa que eu quero discutir com você, mas indo para um ponto central que é esse que você está falando, mas essa questão de saber que às vezes alguns interesses políticos dos clientes eles podem se contrapor àquilo que na nossa análise friamente jurídica seria mais adequado. Né? Vamos pegar um caso, por exemplo, né? O caso do parlamentar Daniel Silveira. Ele, que pese tenha, de certa forma, ali feito um pouco de uma certa retratação ali das ofensas que ele fez, ele não pode chegar e falar: me desculpa, Alexandre de Moraes, me desculpa, Fachin, vou abaixar a cabeça para vocês, pelo porte político dele, né? Pela conceituação política dele, pelo que os eleitores dele esperam dele, né? Então é um troço muito, muito louco isso. Muda muito a forma de agir do advogado e talvez, e aí também é até um paradigma da advocacia mais antiga que a gente tem que quebrar um pouco, né? De que eu sou advogado, bato no peito e quem decide o que vai fazer sou eu. Não é bem assim. Você pode até dar a visão final e se não concordar com o cliente até renunciar. Mas num caso desse é muito importante você conversar com o cliente, porque senão a defesa criminal pode ser o fim da vida política do cliente. E aí colocar em cima da mesa para eles, né? Para mais ou menos decidir junto com ele. Olha, nós vamos enfrentar a possibilidade de ter uma condenação criminal ou a gente vai fazer de tudo para não ter a condenação criminal, sabendo que esse fazer de tudo pode ser o fim da sua vida política. Então, é muito interessante, né, Carlos? Acho que essa é a primeira dica que a gente pode deixar para o pessoal, né? Ó, pegou um cliente que é politicamente exposto, que é midiático, primeira coisa, a defesa vai ter que ser feita junto com o cara. Porque se você não conversar com ele, não adianta a sua parte técnica. Acho que essa é a primeira dica que a gente pode deixar para vocês aí. E atuação pelo político, não sei se você quer falar, se quer, pode conduzir você, cara. Até, olha só que quilo, deixa eu até interrompendo o Carlos, mas acho que o Carlos está acompanhando, todo mundo está acompanhando também, a defesa que o Jader Marques está fazendo da Flor de Lis, né? Tem duas comissões agora na Câmara dos Deputados, né? Duas comissões, desculpa, me falhou o nome agora, é comissão disciplinar, acho. Tem duas comissões disciplinares, uma é a do Daniel Silveira e a outra é da Flor de Lis, né? Então, muito complexo. Você vê, o Jader tenta levar elementos que seriam inerentes à defesa no processo de homicídio para a comissão e a gente vê que aquilo é praticamente nada ali, né? A decisão é realmente política. Como muito se falou na época do impeachment da Dilma, né? Que o impeachment é um processo político, né? É um processo político. Talvez os fatos que são imputados hoje ao Bolsonaro são muito mais graves do que a pedalada fiscal que se imputou a Dilma. E por que o impeachment do Bolsonaro não vem à tona até o momento? Porque ele tem talvez um apoio político dentro do Congresso Nacional que a Dilma não tinha. Então são essas notas políticas que realmente fazem prevalecer aquilo que o Carlos falou. Não tem como mais hoje, infelizmente, a gente firmar essa afirmação de que o processo judicial não tem interferência política. Não. Isso, exatamente. E existe hoje uma área que tá em muita profusão, na verdade um processo que está uma ação que está em muita profusão são as ações penais privadas, tratando-se de crimes efetivamente contra a honra. Não só aqui no escritório, mas relatos de muitos advogados, se utiliza efetivamente a ação penal privada como um instrumento muitas vezes não só de intimidação, mas efetivamente de guerra política, e se recua por conversas políticas nos bastidores. Isso já aconteceu, por exemplo, com um cliente meu, em que ele foi instado
em que ele foi instado a oferecer algumas explicações e por trás se resolveu politicamente, naquele pedido de efetivamente explicações correlatas aos crimes de ações penais privadas, e por trás dos bastidores fizeram um acordo efetivamente político, os dois recuaram e o processo e efetivamente esse pedido de explicações foi para as favas, justamente porque se conseguiu resolver politicamente um dilema que se iniciou na seara jurídica. Então tem muito disso também. Por isso que o advogado precisa efetivamente desse tato e dessa sintonia com o cliente, coisa que não acontece com outro tipo de clientela. Muitas vezes, sim, a gente tem que ter aquela posição de bater no peito, olha, quem manda na defesa sou eu, efetivamente quem vai ditar os rumos da defesa sou eu, mas quando se trata efetivamente de pessoa politicamente exposta, não adianta, você tem que ponderar todos esses valores e todos esses interesses. E muitas vezes também saber que a sua defesa é simplesmente o penduricalho. Nesse caso de ação penal privada, não foi eu que resolvi o problema do cliente. Foi ele mesmo por trás, fez um acordo político e eu fui apenas utilizado como instrumento de operacionalização jurídica para terminar aquela ação penal privada. Você também tem que saber baixar um pouquinho a bola e saber que muitas vezes o advogado, em casos como esse, acaba sendo um mero instrumento de subserviência a alguns interesses. Exato. Eu percebo uma coisa, até pelos comentários aqui, hoje em dia o profissional do direito ele tem que saber conversar sobre assuntos que depois isso pode virar um processo de um cliente dele. Então não adianta, pessoal, vocês acharem que porque a pessoa citou o nome Bolsonaro, é militância, não sei o quê. Se o Bolsonaro aparecesse, se eu tivesse um escritório particular, eu defenderia o Bolsonaro, assim como eu defenderia o Lula, sem problema nenhum. Uma coisa é o que existe dentro de um processo, outra coisa é a tua posição política e ideológica. Quando você, como advogado, coloca isso à frente do seu mistério, do que você tem que fazer, do que você tem que defender, você acaba errando. Por exemplo, Daniel Silveira, eu posso ser contrário ou não a ele, mas o que fizeram no processo dele foi puramente político, tá? Dependendo do que lado foi, mas foi puramente político. E é aí que eu acho que vem a importância da fala do Carlos aqui, porque trabalhar nesse mundo, um dia você está defendendo uma pessoa que tem um lado A, e depois você pode defender a pessoa do lado B. E às vezes essa mesma pessoa que está defendendo do lado A mudou para o lado B. E aí você vai precisar ali ter o jogo político para entender toda essa situação. E até queria, entrando nesse ponto, Carlos, perguntar para você assim, essa defesa, essa especialidade de atuar em crimes políticos, na defesa de pessoas politicamente expostas, abre outras linhas de defesa para vocês no seu escritório? Por exemplo, o Thiago estava falando aqui das CPIs, ou então de uma comissão disciplinar. Isso acaba vindo para vocês também, essas demandas mais eleitorais, vamos dizer assim? Isso, inevitavelmente, quando você quando você acaba sendo contratado para fazer a defesa de pessoas politicamente expostas, por mais que o seu escritório seja exclusivamente na área criminal, a gente tem que ter ciência de que se a gente resolve uma bronca uma bronca pesada efetivamente do ponto de vista penal, você vai ser aquele advogado de confiança daquela pessoa politicamente exposta, ele vai querer que você empreenda trabalhos, inclusive em outras searas. Uma seara que acaba ficando muito atrelada à atuação criminal é justamente a eleitoral. Hoje não adianta, você vai acabar até falando um pouco de mercado, se você não começar a agregar advogados, parceiros, por exemplo, na área no direito eleitoral, fatalmente você vai acabar perdendo esse cliente. Eu, por exemplo, existem convites. Eu acabo de fazer uma defesa na área criminal, estou fazendo uma defesa na área criminal para algum político, ele já quer que efetivamente eu participe eventualmente de algum processo eleitoral, trace algumas estratégias jurídicas também, fique na contenção em alguns processos eleitorais para ele. Por exemplo, esse ano a gente vai ter, nós teremos, próximo ano nós teremos eleições. Obviamente,
meu escritório provavelmente vai ser chamado para atuar também na área do direito eleitoral, na reeleição de algum parlamentar, nesse processo de montagem de estratégia de guerrilha também jurídica para o processo eleitoral. Não só na área do direito eleitoral, mas também na área criminal. Quando chega a época de eleição, crimes contra a honra, efetivamente, no dia da eleição, o advogado criminalista tem que atuar efetivamente no contencioso, algum cabo eleitoral que foi preso, alguma coisa do tipo pode acontecer e você pode criar esse novo nicho de atuação, sim, pautado inicialmente pela sua atuação na seara criminal. E para isso você já tem que pensar em uma estratégia para trazer parceiros de outras áreas, trazer alguém que efetivamente trabalhe com direito administrativo, outro que trabalhe com direito eleitoral e montar efetivamente um time que possa disponibilizar essa atuação também para essa pessoa politicamente exposta. É completamente natural. Hoje, se você atua em alto nível, você consegue entregar um trabalho a contento na sua área, no direito criminal, certamente o direito eleitoral vai acabar chamando a atenção dessa pessoa politicamente exposta e ele te colocará para atuar também nessa área. E aí você precisa estar preparado, não só tecnicamente, mas com um time que efetivamente consiga dar conta do recado. Uma coisa legal que a gente vê, por exemplo, nas CPIs, várias pessoas conseguiram algumas liminares ali, né, no STJ, no STF, para ter o direito a ficar em silêncio. E eu vi muito advogado reclamando disso. E aí o que é interessante, porque se eu estou num processo criminal, eu quero que meu cliente tenha o direito de ficar em silêncio ali dentro. Quando eu passo isso para uma CPI, que pode ter implicação criminal, inclusive uma pessoa saiu presa de lá, eu não quero que aquela pessoa tenha o direito de permanecer em silêncio. Então são coisas inseparáveis. Só que quando a gente está falando do mundo político, é muito mais difícil. Você vai tomar muito mais porrada, principalmente se você defender alguém muito exposto na mídia, né? E aí vem minha pergunta. Os contratos que você faz com esses políticos, eles são para ato específico ou sabendo dessa necessidade ampla de que, olha, vai ter 20, 30 processos de injúria ali, né? 20, 30 processos de não sei o quê. Você faz um contrato por atuação, por tempo de atuação? Como que funciona normalmente, né? Claro que cada um vai definir o seu tipo, mas normalmente. Existem, primeiro você precisa saber o perfil do cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos clientes que efetivamente todos os dias acabam sendo alvo de alguma ação penal privada por crimes contra a honra e coisa parecida. Nesses casos é interessante você conseguir mapear esse perfil do cliente para talvez até propor um contrato de consultoria jurídica, coloque em 1 ano, por exemplo, de consultoria e tudo que acabar vindo em relação à ação penal privada, você se propõe a fazer a defesa e está embutido nesse valor mensal. E aí, se tiver alguma coisa fora desse âmbito de aplicação de crimes contra a honra, aí efetivamente você acaba selando um outro contrato de prestação de serviço. Geralmente eu faço dessa forma. A gente mapeia efetivamente o perfil do cliente, o que efetivamente no âmbito criminal acaba incidindo mais, certo? A partir daí a gente faz a opção ou um contrato de prestação de serviços com prazo determinado e aí acaba se embutindo esses serviços correlatos, por exemplo, ações penais privadas nesse contrato, um contrato de 1 ano, por exemplo, certo? E qualquer serviço fora desse objeto principal contratual é cobrado à parte. E muitas vezes acontece que o político chega com uma situação específica, como acontece com outras pessoas que não são politicamente expostas. Olha, fui envolvido, estou envolvido em um inquérito na Polícia Federal, tratando sobre crimes licitatórios e peculato, por aí vai. Obviamente você cobra o valor para atuação nessa fase de investigação preliminar, selando o contrato como se fosse qualquer outro cliente de qualquer que está sofrendo qualquer outra imputação. Mas a peculiaridade
é essa. Muitas vezes eles já vêm com um perfil completo. Você precisa pesquisar esse perfil, saber a incidência de ações. Sobretudo se é um político muito ativo nas mídias sociais, se é um político efetivamente bem mais intenso na sua atuação do que alguns outros, você consegue traçar esse perfil. E como você vê essa atuação dentro dos crimes eleitorais ali? Ela é mais complicada de ser feita? A investigação ela tende a ter algum jogo político também dentro? Você tem alguma, sei lá, algo que você possa dizer assim? Porque esse é um mundo que eu não conheço muito. Eu atuo muito pouco na parte eleitoral, né, de crimes eleitorais, vamos dizer assim. Vou te confessar que muitas vezes a atuação ela tem que ser muito casada, tem que ter muita sintonia com efetivamente quem faz o eleitoral do político. Vou te dar um exemplo, tá? Outro dia um determinado cliente contratou outro escritório, fez uma prestação de contas, e dessa prestação de contas gerou-se o próprio juiz oficiou a Polícia Federal para iniciar uma investigação por um crime de falsidade eleitoral. E toda a estratégia que foi levada a efeito nessa prestação de contas pelo advogado eleitoral encontra-se em total descompasso com a estratégia que eu vou empreender nesse inquérito que corre hoje na Polícia Federal, certo? Então, eu acho que a peculiaridade é justamente esse processo penal, ele é estratégia. E se você não está em sintonia com os advogados de outra área, que podem se influenciar de uma forma veemente no seu trabalho. Esse é um caso típico, em que a minha estratégia colide frontalmente com uma estratégia que foi levada a efeito pelo advogado eleitoral desse cliente. Agora a gente está no trabalho de tentar remediar uma situação que já está um pouco feia. Então, a peculiaridade é tentar fazer uma defesa em todos os âmbitos em sintonia com profissionais especializados de outra área. Senão, você vai acabar sucumbindo aí e não vai prestar um serviço de excelência. Muito advogado não faz milagre em muitos casos, né? Com certeza. Vou até chamar o Thiago aí, se o Thiago puder falar um pouco. O João Ricardo. Olá, bom dia a todos. Desculpa, tive um pequeno contratempo aqui, mas tô presente, ainda que em movimento, tô presente aqui para prestigiar. Show. Eu queria perguntar sobre a possibilidade de fazer acordo na persecução penal. Porque, de uma certa forma... Pode falar, Thiago. Deixa eu até conversar um negócio com o Carlos aqui para perguntar o que ele pensa disso. É um negócio que eu nunca vou admitir, que eu sempre vou ser a isso, mas é uma certeza que a gente tem que ter nesses processos e nessas investigações com conotação política. Vai esperar ali uma ótica de direito penal e de processo penal do inimigo, né, cara? Tudo ali vai ser excepcional. Ainda que a gente não admita, ainda que a gente não aceite, como advogado lute contra isso, o jovem advogado que está assistindo a gente aqui e que nunca teve numa investigação dessa alçada, e isso acontece em casos de repercussão nacional, né? Eu, no começo da minha carreira profissional... Thiago, só um pouquinho, que acho que o seu áudio está vazando bastante. Se você puder fechar o seu áudio, Carlos, aí, enquanto você estiver falando, que eu não sei por qual que está vazando. Eu no começo da minha... isso é importante, como a gente grava o podcast, depois ele vai pro Spotify, faz bastante diferença. Eu, no começo da minha carreira profissional, atuei em bastante operações em cidades do interior do nosso estado. Então, aquilo era um super mega processo criminal da história daquela comarca de 20 mil habitantes. Aí, da história daquela comarca, teve uma operação que eu atuei num município chamado Jataí. Jataí é um município do Mato Grosso do Sul que não tem 10 mil habitantes. Pelo menos na época não tinha 10 mil habitantes, não era comarca, né? Então, assim, aquilo gera uma repercussão, uma relevância equiparada à discussão da CPI, da Covid no cenário nacional daquela comarca.
E aí a pressão vai toda em cima do juiz, vai toda em cima do promotor. E isso instaura um ambiente de exceção nesses processos. Como que você vê isso, Carlos? Como que você lida com isso? O que você pensa sobre esse assunto? Voltou aqui o áudio. Exatamente, Thiago. Muitas vezes o Cristiano Zanin efetivamente tem um livro sobre o lawfare, e esse é um assunto que vai se intensificar, e não só vai se intensificar, como já se consolidou no âmbito não só de investigações, mas efetivamente de processo. O processo como instrumento de guerrilha política. E como foi falado no início, é necessário que o advogado ele efetivamente contemple todos esses fatores. É diferente, por exemplo, um processo aqui na capital envolvendo uma pessoa politicamente exposta e outro de um prefeito em algum rincão desse país. Você vai trabalhar efetivamente de uma forma mais próxima. Você tem que, por exemplo, ter o cuidado de ter um relacionamento, de constatar os meios de comunicação mais que mais tem profusão de notícias ali naquela cidade. Por exemplo, de você procurar a pessoa. Vou dar um exemplo. Trabalhei em um caso no interior do Maranhão, certo? Com um prefeito. Lá, não sei como é em algumas outras cidades, talvez aí no Mato Grosso, algumas cidades do interior do Mato Grosso, as pessoas dão muito valor para os blogs políticos da região. Não, as pessoas não leem jornal, mas leem todo dia o blog jurídico, leem todo dia um blog de notícias políticas e jurídicas da região. O que nós fizemos? Faz mais ou menos uns 3 anos. Nós tivemos uma atuação muito intensa nesses blogs, dando a versão em relação aos fatos. Era um ano de eleição. Nós tivemos uma atuação muito intensa perante esses meios de comunicação nada convencionais que nós não estávamos acostumados. Nós conseguimos acessar e construir a nossa narrativa, não só para o processo, mas também para que não tivessem repercussões políticas muito pesadas para o cliente. Fora isso, é necessário que você tenha um trato muito mais pessoalizado quando se trata de processos no interior. Muitas vezes o promotor que está aí, o juiz que está aí já está há muito tempo naquele interior, e a cobrança é muito maior do que um juiz, um promotor, por exemplo, que tá na capital, justamente pela dimensão que o processo toma no interior, ao contrário do que tomaria, por exemplo, na capital. Então, você trabalhar com essas variáveis e você ter o tato também para conversar, e para isso você precisa também entender o cenário político da região, entender efetivamente quais são as narrativas políticas que estão por trás do processo, para que você consiga não só negociar algumas coisas, mas também prezar por esses interesses, não só jurídicos, do seu cliente. Eu vi aqui o comentário: a gente tem que ficar atrelado à nossa atuação profissional. Mas entenda que, nesses casos, a nossa atuação profissional tem que ponderar, sim, os interesses políticos do cliente. Não adianta, como o Thiago falou, você entrar em um processo como esse acreditando que a sua defesa simples, pura e técnica será suficiente. Isso é entrar de forma ingênua no processo. Você pode sim se valer de alguns aspectos políticos para conseguir não só benefícios, mas prezar por alguns interesses fundamentais para o seu cliente. Vamos fazer um paralelo. Processos envolvendo qualquer processo maior de tráfico de drogas, processo envolvendo direito penal econômico. Muitas vezes o cliente
o cliente bota muito mais pressão em se ver livre de uma constrição patrimonial do que, por exemplo, se ver livre de uma prisão. Eu já vi isso acontecer. Doutor, pelo amor de Deus, tente liberar, tente derrubar essa medida securatória, porque minha família precisa efetivamente disso para continuar a subsistir, para continuar a viver. Certo? Você não vai fazer, você tem que fazer essas ponderações e muitas vezes os seus clientes acabam dando prioridade a determinados interesses em detrimento de outros. Obviamente, você tem que fazer a ponderação técnica com o seu cliente, mas se desvincular desses outros interesses, você vai prestar um trabalho incompleto. Tá fechado aqui meu áudio. Com certeza. E sabe o que eu percebi também, Dr. Carlos? Que esse é um ramo... Eu vou fazer um paralelo que vai ficar bem ruim, o meu paralelo, mas eu vou fazer ele. Deixa eu só liberar o Thiago, que eu acho que ele apertou o botão errado ali. Aí. Na execução penal, quando a gente tem um processo na execução penal que a gente atende um preso, como ele está preso na cela lá, ele acaba conversando com todos os outros presos e acaba te indicando para todo mundo. Ou seja, a execução penal é um canal ótimo para que você tenha o seu nome divulgado quando você faz um trabalho bom. No meu sentir, guardada todas as devidas proporções, não estou querendo falar nada, nenhuma comparação assim, mas me parece que os políticos, eles também são todos muito próximos. E dependendo do nível do político que você está conversando, por que eu falo nível? O cara é um deputado estadual, então ele vai ir para Brasília. Né? Na verdade, ele vai ir para a capital. Ele vai conversar com outras pessoas. Então, dependendo do cliente que você tem, você vai conseguir que a tua fama se espalhe muito rápido nesse meio. Mas é só uma coisa que me parece. Eu não sei se é assim que funciona. Eu dei o exemplo estadual, mas eu queria falar do federal. Um deputado federal vai para Brasília. A partir dali, eu posso pegar vários clientes lá dentro de Brasília e que eu posso começar a atuar em diversos lugares diferentes, né? E aí vem toda essa preocupação que você falou. Mas isso acontece nesse meio quando você atua e faz um trabalho top por uma pessoa. Isso acaba refletindo? Exatamente, entra na questão de não só confiança, mas de reputação do advogado. E eu já puxo um outro assunto que é vinculado à imagem. Sim, respondendo essa tua primeira indagação, o advogado, quando ele presta um serviço de excelência a uma pessoa politicamente exposta, naturalmente acaba indicando para outras pessoas até do seu próprio nicho político. Não só do seu nicho político, mas essa exposição. Muitas vezes, esses casos, o seu êxito ou a sua atuação acaba sendo exposta ali na mídia e, naturalmente, essas pessoas acabam te tendo como uma referência, acabam te procurando com um pouco mais de frequência. Isso acontece naturalmente, certo? A indicação dentro do nicho político ela é muito frequente e você muitas vezes é alçado até os outros níveis. O cara que você defende como deputado estadual, por exemplo, se ele consegue se eleger a deputado federal, você está atuando em Brasília depois para ele. Você está atuando em Brasília depois para ele uma questão específica. O cara que você defende quando é vereador, você depois esse cara vira prefeito e você é advogado do prefeito. O cara às vezes vira governador, você é o advogado do governador. E isso te traz, efetivamente, não só um peso na sua carreira muito grande. Aqui, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente tem exemplos de advogados que aproveitaram a oportunidade, estavam defendendo que a carreira deslanchou depois da defesa de determinadas pessoas politicamente expostas. Muitas vezes você se postar como advogado de fulano de tal, essa pessoa vai dizer, olha, eu sou governador, esse daqui é o meu advogado. Isso naturalmente acaba tendo um peso muito grande, não só na sua carreira, mas na frequência de indicação de pessoas ligadas politicamente a esse político principal que você promove a defesa dos interesses. E aí eu já entro, faço um link com outro assunto. A questão de imagem nessa área é muito importante. Todo mundo acaba lidando com o Instagram, acaba lidando com a assessoria de imprensa, e a imagem que você tem que ter na defesa de pessoas políticas é muito importante. Por exemplo,
não dá. Com muito conforto. Não dá, por exemplo, você tem que fazer um jogo de ponderação. Será que vale a pena, por exemplo, eu ficar postando todo dia em presídio, todo dia em audiências relacionadas só a determinado tipo de crime, tráfico de drogas ou qualquer outro crime? Será que isso não vai em contraposição efetivamente àquilo que essas pessoas politicamente expostas que eu defendo tem um certo ranço, tem uma certa contraposição? Então você tem que trabalhar também a imagem. Eu já vi, obviamente, você não vai deixar de atuar nessa outra criminalidade, mas você tem que saber que a partir do momento que você defende uma pessoa politicamente exposta, muitos olhos também estão voltados a você. Aí daqui a pouco sai: olha, o advogado do político tal defende também, como eu já vi, defende também o grande traficante que foi preso semana passada na fronteira do Brasil com Mato Grosso, por exemplo, certo? Na região de fronteira. Então você tem que fazer essa ponderação também na imagem. Isso parece ser bobo, parece ser um pouco contraproducente, até do ponto de vista mercadológico, mas isso é muito importante. Eu já vi advogado defendendo um político rodar porque acabou sendo tragado para algum processo que poderia queimar politicamente o seu próprio cliente. Eu já rejeitei, por exemplo, atuação em processo que acabaria saindo na mídia. Eu já rejeitei justamente sabendo que eu poderia perder muitos clientes importantes do meu escritório, acabaria tendo uma postura, acabaria perdendo muito mais do que ganhando na defesa de determinado interesse. Então, isso tem que ser avaliado. O advogado não pode rejeitar dessa forma o processo. Na verdade, não, né? Na verdade, o advogado tem que primar, sobretudo, para que não advogue em contraposição aos interesses do seu cliente. Muitas vezes, você pegar determinado caso vai significar que você está advogando em contraposição ao interesse de um outro cliente que já é consolidado no seu escritório. Então, por isso tem que fazer efetivamente essa ponderação para que a sua imagem não seja queimada com determinado nicho de clientela. Isso é uma questão de opção. Isso é uma questão de opção pessoal. Eu quero advogar para político, eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer algumas concessões aqui do outro lado da minha advocacia. Essa é uma questão de opção. Nada contra, efetivamente, mas é uma questão de opção. Quem atua efetivamente, por exemplo, no trabalhista, muitas vezes você não pode advogar para o empregador e para o empregado. Seu nicho de atuação, olha, advogo só para a empresa. Então, se você pegar uma causa advogando para o empregado, provavelmente isso pode gerar uma má reputação no seu nicho de atuação, que é a advocacia trabalhista empresarial. No criminal, é a mesma coisa. Você tem que fazer essa ponderação de exposição quando se tratar de pessoas politicamente expostas. Cara, eu vejo muito isso. Acho que você está falando uma coisa muito importante que pouca gente fala, né? Porque vai falar para a pessoa, você vai ter que advogar em todas as áreas. Tá, você pode ter um escritório, seu escritório pode ter pessoas específicas para advogar em áreas específicas, mas quando você tem um posicionamento digital, ele tem que ser meio que coerente, né, com o que você faz. A gente fala isso muito na violência doméstica aqui. Eu atuo pela mulher na violência doméstica, essa é a minha bandeira. Eu posso atuar pelo homem? Atuar você pode, sem problema nenhum. O problema é você ir nas mídias sociais, se posicionar favorável a questões processuais que envolvam, por exemplo, o direito do homem ali na violência doméstica. Exatamente o que você falou, acho que é muito importante, né? O político ainda é com mais cuidado. E minha pergunta vai nesse sentido. Você já sentiu uma devassa da imprensa na sua vida
seja particular, seja de casos, por conta de defender políticos? A imprensa, ela fica mais em cima de você, ela procura mais detalhes ali da sua vida, do seu escritório? Assim, eu já confesso que eu ainda não tive, essa devassa na minha vida íntima, mas a devassa muitas vezes vem pelo próprio cliente, né? Vou dar um exemplo. Existem hoje inevitavelmente eu atuo bastante para políticos vinculados à base do governo federal. Naturalmente, essas pessoas, quando me procuraram, e isso até em conversas mesmo com o próprio cliente, eles foram pesquisar os meus relacionamentos, foram pesquisar até mesmo as ideologias das pessoas com as quais eu me relacionava, até mesmo dentro do meu escritório, que não cai bem, por exemplo, eu tenho um advogado dentro do meu escritório que acaba militando politicamente em determinada ideologia que é em contraposição à própria ideologia do próprio cliente. Então, por exemplo, a recomendação que eu dou é uma recomendação que eu levo à risca, mas que eu dou até mesmo para os meus colaboradores olha, precisa efetivamente você se expor politicamente, ideologicamente em rede social, participar de manifestação. A gente não só exerce um ônus público, mas a gente também é uma empresa. Se a gente não precisa, se a gente ganha mais, efetivamente sendo um pouco mais discretos em relação a essas questões, não tem por que você se expor politicamente desse jeito, que você vai acabar queimando muito cartucho de captação e queimando muita relação com determinados clientes. Eu sempre falo, apesar da gente trabalhar com política, mas nós não somos políticos, nós somos advogados e nós precisamos atuar como efetivamente advogados. Para que eu vou me expor politicamente o tempo todo, mostrar que eu sou lado A, lado B, direita, esquerda, se efetivamente eu não sou político, eu não ganho nada com isso, minha profissão não ganha nada, meu escritório não ganha nada. Então vamos ser discretos até nessas exposições políticas, porque os clientes pesquisam. Querendo ou não, hoje os clientes pesquisam justamente porque eles sabem que na defesa criminal também serão ponderados, o advogado vai precisar ponderar alguns outros interesses. E eles querem um advogado não necessariamente que esteja alinhado com a ideologia dele, mas um advogado que não vá em contraposição veemente à ideologia desse. Então, por isso a necessidade muitas vezes de discrição e saber que o seu cliente vai sim fazer uma devassa em relação à sua pessoa. Vai pesquisar redes sociais. Se você é casado, tem um relacionamento, vai ver efetivamente com quem você se relaciona, e naturalmente acontece isso. O advogado criminal muitas vezes fica assim vinculado a um grupo político justamente por causa disso. Doutor, deixa eu te dar uma pergunta. Pode falar. Um aspecto interessante que a gente vê muito em grandes operações Tem que fechar o seu áudio aí, Carlos, rapidinho, senão vai ficar duplicado. Só isso. Um aspecto muito interessante que eu percebo, sobretudo em grandes operações, são as circunstâncias extraprocessuais que têm pertinência direta com o que acontece dentro do processo. Às vezes pode trazer até um risco para o advogado, que acaba, na ânsia de defender só o seu cliente, espirrando, né, consequências que não são daquelas mais esperadas ou as mais vantajosas para outros corréus, e isso acaba trazendo reflexos para a vida pessoal do advogado e para o cliente também. Outra questão interessante é quando, nos bastidores de um processo, um advogado busca outros advogados para alinhar uma possível estratégia defensiva que seja
favorável a todos. E eu acredito que quando a gente fala numa investigação política, numa atuação num processo que envolve interesses, né, e acusações e circunstâncias tão relevantes, isso também acontece. Então fala pra gente um pouquinho desses bastidores, do fora do processo, do alheio às questões processuais. Como que isso se dá? Porque a gente está falando de política e também há muita política no extraprocessual. Na verdade, é só uma receita. Vocês provavelmente devem saber. O Thiago eu acho que já falou sobre isso. Não é muita novidade. Na época do Mensalão, por exemplo, o Márcio Tomás Bastos, contam-se nos bastidores que ele foi um cara que aglutinou os advogados e efetivamente para se construir uma narrativa ali no caso do Mensalão, que todos seguissem essa narrativa, essa estratégia defensiva, para que não existissem repercussões políticas muito gravosas a todos os constituintes ali. Então, nos bastidores, muitas vezes é necessário que você efetivamente faça isso. Talvez hoje, né? Isso pode ser considerado por alguns membros do MPF até como obstrução à investigação em determinados casos. Mas muitas vezes é necessário que você arme essas estratégias em comunhão com os outros advogados, porque fica muito feio a pancadaria interna no processo entre as próprias defesas constituídas. Eu acho que isso é fundamental em determinados casos, a construção de uma narrativa única, justamente para que se tenha efetividade em relação a todos aqueles que estão sentados aí no banco dos réus. Todavia, existe um problema, que esse é um dos maiores problemas que eu vejo na advocacia, que é o ego. O ego, efetivamente, muitas vezes impede o alinhavar de determinadas estratégias. Tem advogado que muitas vezes nem sequer... Quem manda aqui na defesa do meu cliente sou eu, vocês se virem por aí na defesa do cliente de vocês. Olha, meu amigo, eu não quero me meter na tua defesa, mas eu estou dizendo que se tu seguir de uma forma completamente apartada da nossa, provavelmente todo mundo vai para o saco nesse processo. Muitas vezes você ter essa conversa para trazer uma harmonia em relação às defesas é fundamental. Não quer dizer que há qualquer tipo de conluio entre os advogados com fins espúrios. Não, é simplesmente armar uma narrativa única, muitas vezes, que se faz necessária. E nos bastidores acontece muito isso, assim como o Ministério Público Federal orquestra com a Polícia Federal determinadas ações para criar determinadas narrativas. Muitas vezes é necessário que a banca de defesa de todo o processo também construa uma narrativa. A gente pode pegar em determinados processos, por isso que é importante o estudo de caso, em que se levantam, por exemplo, as mesmas preliminares. Se batem de forma contundente, se elege uma preliminar de forma contundente e você vê uma série de advogados batendo nessa preliminar de forma contundente. Provavelmente há uma harmonia, há uma eleição de estratégia defensiva unificada. É necessário que você tenha essa interlocução com os outros advogados, até mesmo para que você não leve, muitas vezes, o fogo amigo, né? Então, essa conversa é necessária, os bastidores da defesa acabam girando em processos como esse em torno disso, ponderando os interesses, obviamente, individuais, mas eu acho muito importante a eleição de uma narrativa, de uma estratégia defensiva, sobretudo nessas megalonas operações. É muito interessante isso, porque a gente também vê que a jurisprudência ela é formada em muitos casos políticos. Porque o desembargador vai olhar esse processo de uma forma diferente. Então, queira você ter o lado que você tiver, mas processos relacionados, por exemplo, com o Lula, fizeram com que a investigação defensiva fosse chancelada por um tribunal federal, por um TRF. Processos que envolvem, por exemplo,
alguns outros políticos fizeram chancelar teses criminais. E muitas vezes, como esse político ele tem uma força nesse cenário, ele tem uma força com os ministros sabem que todo mundo vai estar de olho naquele tipo de processo, Lava Jato, mensalão, e assim vai. Esses processos, eles formam, muitas vezes, teses defensivas. Eles formam jurisprudências defensivas. Então, às vezes, você se matar lá dentro do processo não é, na verdade, é uma péssima estratégia, né? Você não ter alinhado ali com o seu, com o seu colega que está trabalhando com outro cara a tese, claro que nem sempre dá. Mas, eu enxergo uma importância muito grande nisso. E eu tenho um amigo que construiu a carreira dele aqui em Campo Grande, exatamente da forma como você falou. Ele advogava para uma pessoa, essa pessoa acabou se tornando prefeito, depois ela acabou concorrendo para governador, ele fez a defesa em todos esses momentos. Ele trabalha não tanto na área criminal, mas na área ali eleitoral mesmo, né, propriamente dito, mas em todo o aspecto eleitoral. E ele acabou construindo a carreira dele. Hoje ele é uma das pessoas mais conceituadas dentro do nosso estado quando se fala em crime eleitoral, através de uma subida da própria pessoa que você defende. Então, tudo isso que você falou até agora se encaixa muito perfeitamente, né? Se lá dentro do meu escritório, e essa frase que eu queria tocar aqui, ó, para continuar o raciocínio. Muitas vezes a gente ouve aquela frase, a advocacia não é local para covardes. E a gente pega isso e acha que não ser covarde é se manifestar, dar sua opinião política, falar tudo que você acha sobre qualquer caso, se expor de alguma forma. E não é isso que quer dizer. Não ser covarde é você conseguir ir até as últimas instâncias que forem precisos, fazer tudo o que é preciso na defesa, não se acovardar. Agora, não ter uma posição política pode ser estratégico. E para quem defende político, então, é extremamente estratégico. Não adianta sair uma notícia de que o Lula foi solto e eu comemorar no meu Instagram, ou sair uma notícia que abriram impeachment contra o Bolsonaro e eu comemorar no meu Instagram, se eu atuo na área política, porque isso vai refletir, não tem como. Então, assim, Carlos, para mim, isso que você falou, ele se encaixa, sabe? Cada uma das partes, e é muito, muito legal a gente ouvir isso, porque não só na área política. A gente pode abrir isso para várias outras áreas, né? O João ali já falou que dificilmente ele se posiciona mostrando o júri em que ele fez pela vítima, porque isso não cairia legal para um cara que quer ser defendido lá no júri, ver o João atuando pela vítima, ver o João acusando, talvez não seja uma visão tão boa, né? Então, essa seletividade eu achei importantíssima. Não sei se o João quer complementar alguma coisa, o Carlos? Não, e outra coisa, assim, você falou de júri, né, Rodrigo? Os meus clientes que me contratam para o lado oposto, para assistente de acusação, eles sabem que eu conheço exatamente quais serão os argumentos levantados pela defesa, todas as estratégias, eu conheço tudo, né? Então, eu acho que a postura, ela não impede você também de atuar nos dois lados. Assim como o Dr. Carlos muito bem falou, né? O advogado tem que se manter o quanto mais neutro possível. Eu acho que dá para atuar em favor de qualquer tipo de ideologia, né? Desde que a gente tenha assim, sempre uma postura de autoridade, onde o cliente acredite e saiba que você é competente e capaz de gerir um processo com a máxima eficiência, né? Só deixa eu complementar um pouquinho, senão vão interpretar errado o que eu falei aqui. Isso não quer dizer que se a sua estratégia for se posicionar nas mídias sociais contrária a uma certa atitude, você não deve fazer. O que você deve ter é estratégia processual. Olha, eu quero atuar com políticos. Então, tome cuidado com o que você se manifesta. Eu quero atuar na defesa... Até alguém perguntou aqui. É só no marketing isso? Claro que é, só na forma como você se expõe. O marketing pessoal ele tem que estar muito alinhado com o que você faz. Eu quero fazer defesas em processo de tráfico de drogas. E aí eu vou lá e critico, sei lá, toda medida do governo que faça... Não sei, enfim, eu critico alguma coisa sobre lei de drogas, eu começo a criticar sobre a dureza das penas, não criticar, mas falar bem, isso aí tem que prender mesmo, essa galera não merece chance nenhuma, e eu vou com um discurso que não é coerente com o que eu estou fazendo. E o seu cliente vai olhar seu Instagram, pode ter certeza disso. Então, acho que essas são, assim, recomendações muito boas. A gente está batendo 1 hora aqui de live, então queria agradecer muito ao Carlos. Vou abrir a palavra aí para ele de novo, para ele poder fazer as considerações finais dele, para ele falar. Cara, assim, para mim foi muito legal conhecer essa área que eu não atuo muito, que eu não estou muito dentro, é um mundo completamente novo para mim, mas ver que existe muitas similaridades, né, com o que a gente faz no dia a dia, e existem muitas coisas que você tem que prestar atenção que não está na nossa cara, não está ali na frente, até para o nosso próprio dia a dia. Obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço o convite. A minha intenção com o bate-papo efetivamente foi
foi trazer esse viés até mesmo mais mercadológico em relação a pessoas politicamente expostas e chamar atenção justamente para essa postura que eu acredito que, como o João Batista aí falou, como você também falou, que não deve se marcar apenas em relação a essa área, mas em várias outras áreas. João Batista trouxe exatamente isso. Muitas vezes você tem que demonstrar que é autoridade e saber potencializar para que lado você vai passar essa informação. Hoje não adianta a exposição. Pela exposição por si só, ela não vai te trazer alguns resultados almejados, não só em termos de captação na sua advocacia, mas também em termos de efetividade na sua advocacia. Você conseguir trabalhar com essas variáveis desde já, saber como se portar nas redes sociais, saber como se portar na imprensa, saber como se portar em determinados casos que caem no seu colo efetivamente do escritório, isso hoje é fundamental. Eu vejo muita gente hoje, sobretudo nas redes sociais, um pouco perdida em relação a marcar posicionamento em determinadas questões. Eu acredito que isso é fundamental. Se você é advogado de júri, por exemplo, o João Ricardo acabou falando, olha, será que é interessante eu aparecer toda semana fazendo assistência de acusação? Será que isso não vai acabar espantando alguns casos um pouco complexos que eu posso efetivamente atuar na defesa? Será que, por exemplo, eu aparecer todo dia atuando em grandes operações voltadas ao tráfico de entorpecentes não vai espantar aquele cliente que eu quero, que é aquele cliente do penal, econômico, ou aquele cliente vinculado à atividade parlamentar? Será se efetivamente, conforme foi dito, eu aparecer atuando apenas como assistente da acusação nos interesses da vítima em crimes de violência doméstica, eu não vou espantar aquele cliente que eu quero, um empresário, por exemplo, que se vê numa querela dentro da vara de violência doméstica, por aí vai. Você conseguir se portar dessa forma e saber efetivamente qual o nicho de clientela que você quer, eu acho que isso é fundamental. E também saber não parecer uma dor quando esse cliente que você almeja cair ali no seu escritório. Saber se portar e saber entender que hoje o processo ele tem variáveis que você não encontra mais apenas nos livros, mais nos cursos, mas variáveis outras, e nesse caso as variáveis políticas são inerentes à sua atuação também. Me ligaram aqui, aí deu uma cortada. Não, perfeito, viu? Muito obrigado, Carlos. Foi muito assim, não só para quem atua no lado político, né? Estava pensando aqui até sobre a parte do militar. O penal militar é muito parecido com o penal eleitoral, né? Tem, claro, outro mundo, mas é muito parecido. Até a gente estava num outro clube criminal falando sobre marketing e uma moça perguntou justamente isso. Falou, olha, eu atuo no penal militar, como é que eu faço para me posicionar? Né? É tão difícil posicionar assim, e a gente foi conversando, por que você não olha do mesmo lado que as pessoas estão olhando para o criminal, por que você não olha para os militares? De mostrar, essa atuação foi exemplar, essa atuação foi correta. Isso que a mídia está falando dessa atuação não pode ser feito assim. Você vai dando corpo naquele mundo e os militares não confiando em te contratar. E aí você acaba especificamente atuando por militares na justiça militar, que tem muito caso, muito processo, e todo mundo precisa do advogado ali para defender. Então, obrigado mesmo, tá? Essa posição sua aí. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui de hoje, foi bem esclarecedor aí dessas áreas políticas. Obrigado mesmo. Valeu, João. Eu que Obrigado, agradeço. pessoal. Obrigado, Dr. Carlos.